Fragmento 9. Seção 18, 4 de fevereiro de 1981. Jim, no início da seção 18, em resposta a uma questão geral de Dom com relação à informação que Ray estava transmitindo a nosso grupo, Ray inocentemente entregou a Carla. Um grande amigo dela havia oferecido a ela a oportunidade de experienciar os efeitos do LSD, que ela nunca havia experienciado antes. Ela usou 2 vezes no início de fevereiro de 1981, como um dispositivo programador para tentar alcançar uma experiência de unidade com o Criador, mas ela não queria que o Dom soubesse sobre estas experiências, já que ele era muito contra o uso de quaisquer drogas ilegais em qualquer momento e especialmente durante o tempo no qual nosso grupo estava trabalhando com o contato com Ra. Em uma sessão posterior, será sugerido por Ra que estas 2 experiências foram arranjadas pelas entidades negativas monitorando nosso trabalho com aqueles de Ra na esperança de que a habilidade da Carla em servir no contato com Ra fosse interrompida. Como um resultado desta sessão em particular veio a determinação de nós 3 que não haveria mais nenhum uso de qualquer substância ilegal durante o período no qual nós tínhamos o privilégio de trabalhar com o contato com o Ra de forma que nenhuma rachadura em nossa armadura de luz que nós pudéssemos eliminar estaria presente, de forma que o contato com o Ra nunca poderia ser associado com o uso de quaisquer tais drogas. A informação sobre a Aleister Crowley autoexplicativa enfatiza novamente o cuidado que cada buscador deve ter para se mover cuidadosamente através de seus centros de energia de uma maneira balanceada. Por acaso, algumas sessões antes, nós descobrimos que o intercurso sexual era um auxílio para as energias vitais da Carla durante o estado de transe e aumentariam a duração de uma sessão se realizado na noite anterior à realização de uma sessão. Assim, ao final da sessão 18, quando Dom perguntou como nós poderíamos evitar mais dificuldades no contato, Ra afirmou o auxílio que nós havíamos descoberto que o intercurso sexual provia. Nós também descobrimos que a dedicação consciente, do ato de fazer amor, ao serviço a outra em via o contato com Ra aumentava seus efeitos benéficos. Carla, como uma jovem mulher universitária, eu nunca namorei ou convivi com alguém que fumasse maconha ou tomasse LSD, ou quaisquer outras drogas. Muitas pessoas em torno de mim estavam experimentando, mas nunca ninguém me ofereceu nenhuma droga. Era a época das crianças das flores e altos ideais, já que eu trabalhava firmemente através daquela década. Em 1981, eu tinha 38. Quando um velho amigo me ofereceu LSD, eu estava me coçando por ansiedade de experimentar, pois eu há tempos estava curiosa para ver o que essa substância tão falada fazia à cabeça de alguém. No evento, eu apreciei plenamente as experiências, eu experimentei LSD 2 vezes, e achei que realmente havia um maravilhoso aumento no sentido da corretude das coisas sob sua benigna influência sobre mim. Desde então, eu tenho ouvido de muitas pessoas que minhas experiências pessoais totalmente positivas com o LSD eram de certa forma atípicas, no sentido de que a maioria das pessoas lidavam com pelo menos um pouco de alucinação ou abandono da realidade de consenso, ou até mesmo um barato negativamente experienciado, ou viagem errada. Então ou eu era sortuda, ou minha mente subconsciente estava mais estabelecida em seus próprios fundamentos do que algumas outras. Eu apostaria na sorte. Sem precisar dizer, eu não fiquei feliz ao saber que Ra havia despreocupadamente contado meu segredo para Dom. Eu estimava a opinião de Dom mais que tudo, e ele não estava satisfeito com meu julgamento de usar substâncias ilegais. Mas eu não me sentia, nem me sinto, culpada ou envergonhada por satisfazer minha curiosidade, sob circunstâncias tão seguras quanto podem ser possíveis. Eu também havia experimentado cigarros e álcool, ambas substâncias pesadamente viciantes, mas raramente bebia e nunca usava tabaco. Ao cozinhar, entretanto, eu uso diferentes bebidas, já que elas oferecem notas tão deliciosas quando colocadas na harmonia das receitas. Minha curiosidade estava satisfeita, e eu segui em frente. A liberdade de fazer isto, de saber o que está lá fora, é uma valiosa, para minha mente, se não abusada. Moderação me parece a chave. Eu tenho lembranças muito queridas de ler a autobiografia de Aleister Crowley para Dom. Ele não gostava de ler, então eu frequentemente lia para ele. Uma vez que nós chegamos no trabalho deste homem brilhante e ultrajante, nós ficamos fascinados. Crowley é um bom escritor,
sem importar o que sua polaridade pudesse explorar. Nosso poema favorito dele é uma cantiga de ninar perfeitamente macabra que ele escreveu como uma criança precoce. Ela começa: em sua cama no hospital ela está deitada, apodrecendo, apodrecendo, apodrecendo de dia e apodrecendo de noite, apodrecendo e apodrecendo e apodrecendo ao fim. Agora que eu te contei isto, você pode talvez ver por que este personagem cresceu para se tornar excêntrico, mas sempre interessante. Ao trabalhar para me adequar aos requerimentos do dom para uma parceira, eu me tornei uma usuária da ética relativa, uma prática que parece sempre oferecer eventualmente um desafio. Dom desejava ser celibatário, o que se tornou óbvio para mim em 6 meses de nossa união, em 1968. Eu sempre disse que sua incapacidade de resistir a mim por aqueles primeiros poucos meses, que nós vivemos juntos, foi o maior elogio da minha vida. Eu tentei uma vida de celibato, depois de nós conversarmos sobre essa questão, por pouco mais de 2 anos, até eu concluir que celibato não era para mim. Dom também havia decidido que nós não deveríamos nos casar. Isto implicava, para mim, em um relacionamento baseado na associação em um sentido metafísico, em vez de físico. Sempre lógico, eu sugeri ao Dom que nós fizéssemos um acordo, eu contaria a ele antes de tomar um amante, e quando eu cessaria em vê-lo. Até lá, não havia necessidade de discutir isso. Isto evitaria que ele soubesse de tal companhia a partir de outras pessoas. Já que ele estava fora voando por cerca de metade do tempo, eu não tinha dificuldade para encontrar tempo para o relacionamento dos amantes. Meu amante, pela maior parte do tempo que Dom e eu gastamos juntos, 10 dos 16 anos, era um colega meu confiável e muito amado desde o colegial. Nós havíamos pensado em casamento anos antes, e então decidimos contra, mas nós permanecemos próximos. Ele tinha o costume de vir me visitar talvez uma vez por mês. Eu parei de vê-lo quando ele começou a querer levar nosso relacionamento além, e eu fiquei celibatária novamente por cerca de 4 anos antes de Jim. Quando Jim começou a vir ao grupo, nós eventualmente nos juntamos, e ele se tornou meu amante. Tudo isto foi feito sob a boa e mútua fé entre Donald e eu. Ele estava genuinamente feliz por eu ter estes relacionamentos e eles não intrometiam em nossa harmonia. Entretanto, em tempo, depois da morte de Donald, ficou claro para mim que meu relacionamento com Jim, especialmente a íntima parte sexual dele, de fato incomodava Don em um nível abaixo do limite de sua percepção, ou minha, com relação a isso. Eu duvido que ele alguma vez tenha percebido ou reconhecido a emoção. Eu certamente nunca vi nenhum traço disso, e eu sou uma pessoa sensível, capaz de pegar nuances de sentimentos. Mas ele deve ter sentido essas coisas, e isso o levou, no final, a perder fé em minha fidelidade. E essa dúvida totalmente mal colocada foi a fraqueza em sua armadura de luz que resultou em sua morte. Longas são as horas que eu gastei refletindo sobre esse assunto. Por um lado, se eu fosse completamente casta e celibata, ele nunca teria duvidado de mim. Ele ainda estaria vivo e comigo. Mas nós nunca teríamos tido contato com Ra que nos deu o material da lei do Uno, porque era a energia combinada de nós três que contatava Ra, não eu como canal, ou nenhum de nós como L. Rissart. Ou até mesmo L. Rissart como uma entidade. Isto fica claro a partir das simples datas. Jim veio para L permanentemente em 23 de dezembro de 1980, e nós recebemos nosso primeiro contato com aqueles de Ré em 15 de janeiro de 1981, menos de 3 semanas depois de Jim se juntar a nós. E Donald sentia, desde a primeira sessão com Ra, que este era o trabalho de sua vida, a culminação de tudo que ele passou desde os anos 50, e seu presente para o mundo. A lógica falha em assuntos como estes. Pode-se cumprir completa e fielmente os acordos feitos, e mesmo assim errar. Se alguém puder se mover além da mítica tragédia da morte de Donald, e acredite em mim, pode, após cerca de uma década, ou quase isso, começa-se a ver o inerente humor naquele humano, suposição. Orgulhosa de que se pode controlar o próprio destino fazendo apenas aquilo que é visto como correto. Pode-se certamente tentar ser sem erro ou pecado. Meu orgulho em mim mesma por ser alguém que sempre mantém sua palavra, me cegou para a suspeita que Donald tinha, mas manteve completamente para si mesmo.
Sua falta de fé em qualquer opinião além da sua própria, mesmo quando mentalmente completamente saudável, tornou mais provável que quando ele se tornasse mentalmente doente, ele experienciaria paranoia. É uma tragédia perfeita. Dom queria sempre e apenas minha presença. Ele nunca pediu por mais nada, com exceção do trabalho que nós realizamos juntos. Ele me dava tempo com relutância para trabalhar em seus projetos quando ele estava em casa. Eu fazia todo o trabalho para os livros que escrevemos juntos enquanto ele estava voando. Quando ele estava em casa, meu trabalho era estar no mesmo quarto que ele. Eu ficava encantado em fazer isto. Ele nunca poderia expressar isto, mas eu bem sabia o quanto ele era devoto, e eu sentia o mesmo. Nós tínhamos pouca escolha nisto, ambos nós sentimos que éramos destinados a estarmos juntos, que nós éramos verdadeiramente premeditados um ao outro. Amá-lo era como respirar, e não importava como suas necessidades se chocavam com as minhas. De fato, meu conselheiro espiritual disse mais de uma vez que eu era culpada de idolatria. Eu não me importava o que teria que ser perdido para que seu conforto fosse alcançado. Eu sabia que estas perdas incluíam casamento, lar e filhos, coisas que eu valorizava altamente e esperava conquistar. Mas nós estávamos em casa um para o outro de uma forma que eu não posso descrever. Ele me descansava e eu o descansava. Eu recebi 2 elogios dele, em toda a nossa vida juntos. Ele não queria me estragar. As lições eram para tratar dos assuntos do lar, família e reafirmação da base do ser que nós compartilhávamos, para a sensibilidade que nós tínhamos em comum. Eu as abracei. Ele valia o que quer que custasse. Eu olho para trás e sei que eu não mudaria nada. Todas nossas escolhas foram tomadas da melhor maneira que nós pudemos. Este era o quebra-cabeças com o qual nós estávamos vivendo, no consenso da realidade do drama mundial noveleiro de nossas vidas cotidianas. Carla e Dom trabalharam perfeitamente, como Jim e Carla, e Dom e Jim, que se amavam como família, desde o primeiro encontro. Estes relacionamentos eram fortes e verdadeiros. Nada poderia chegar entre nós, exceto a dúvida. Nunca me ocorreu que Donald poderia confundir meu carinho por Jim com qualquer tipo de alteração na versão não casada de estar casado minha e de Dom, e nós éramos, de fato, verdadeiramente casados. Em espírito. Você pode imaginar minha desventura quando um de seus amigos me disse, muito depois do funeral, que Dom pensava que eu tinha deixado de amá-lo. Eu fiquei boquiaberta, completamente ignorante desses pensamentos, então nunca me ocorreu reafirmar para ele. Como eu queria ter feito isso! Mas eu estava sofrendo, pelo homem que eu sabia ter nos deixado, e o que assumiu seu lugar foi uma pessoa em uma necessidade muito grande de ajuda. E eu estava com raiva por ele não ter buscado ajuda, ou não ter seguido nenhuma sugestão médica. Ele era meu mundo e sem ele, eu sentia não existir. Eu acho que a maior parte da minha dor ocorreu antes de sua morte, naqueles meses surreais quando ele estava tão doente, e nada que eu fazia para ajudar tinha utilidade. Levou anos depois de sua morte para que eu chegasse a um novo sentido de mim mesma. Que eu agora tenha realizado isso é um presente de graça do Criador, e tem sido grandemente auxiliado pelo sensível tratamento de Jim durante os longos anos de confinamento com episódios debilitantes de artrite e outros problemas na década seguinte à morte de Dom, e durante meu período de reabilitação em 1992. Pelos primeiros 6 anos depois da morte de Dom, eu senti ativamente que eu deveria me matar, porque eu tinha causado sua morte, inadvertidamente, mas certamente. Esta foi minha caminhada mais longa no deserto até este momento presente. Eu estava conformado em ter esta configuração mental básica pelo resto de minha vida, e eu não estava ciente de que o tempo havia começado seu trabalho de cura até que eu achei algo que eu havia escrito e esquecido. Eu li de uma nova maneira, e pensei: você sabe, eu gosto dessa pessoa. 6 anos no deserto. Muitas eram as vezes que eu era tentada a baixar minha fé, mas eu não podia, não faria isso. Então eu sobrevivi, e aguardei por graça. A lição aqui é simplesmente que esperar de fato traz todas as coisas a alguém. Paciência não pode ser sobrevalorizada na jornada espiritual. Este mundo permanece para mim um oceano de confusão. Sabendo bem o quanto eu errei, no que eu fiz e no que eu deixei de fazer,
e sabendo quão pouco eu entendo, eu estou bem contente em permanecer nas mãos do destino. Um de meus desejos ao publicar este material pessoal é expor, com total ausência de modéstia ou medo, o estado de ser humano de nós três. Nós não éramos merecedores do contato com Ra, no sentido de sermos pessoas perfeitas. Nós éramos três peregrinos que acharam conforto uns nos outros, e que buscavam honestamente e profundamente servir à luz. O material está completamente à parte de quem qualquer um de nós era ou é, e nós não devemos ser confundidos com Ra, como tendo algum tipo de excelência especial. Isto apenas não é assim. Ética relativa é o quê? Eu ainda acredito que sim, e que manter acordos cuidadosamente realizados é uma chave real para o convívio harmonioso e relacionamentos limpos. Mas é apenas o melhor que nós podemos fazer. Isso não o torna perfeito. Além disso, não se pode esperar que o universo nos abençoe com paz perfeita só porque nós estamos mantendo nossos acordos. Nós somos todos pegos de surpresa pela própria vida, e continuamos apenas pela tolice, fé e bom humor diante de tudo. Existe uma arte para cooperar com o destino. E eu posso dizer, eu sou grata a James Allen McCarthy por esse bom humor, e por se decidir comigo, 3 anos após a morte de Dom, para estabelecer nossa amizade e criar um casamento entre nós. Ele era totalmente inapropriado para tal, como eu disse, e seu galante esforço e cortesia ao se acomodar a este papel foi e continua a ser admirável para mim. Verdadeiramente, ele tem sido um bom companheiro através das muitas águas. Uma coisa é certa, no amor verdadeiro, do tipo premeditado, existe doçura incrível, mas também imensa dor. Dom era um homem difícil de amar. Não era comunicativo no sentido usual, ele nunca disse o que queria de mim, mas apenas esperava que eu adivinhasse corretamente. Eu não me importava, e ainda sou feliz por cada porção de dor que eu passei tentando ser o que ele precisava que eu fosse, que era essencialmente sem sexualidade ou a reafirmação de palavras usual, e, mesmo assim grandemente íntima. Na densidade de onde nós viemos, nós já éramos um, disse Ra. Então havia uma satisfação absoluta ao estar com Dom, tendo muito mais a ver com a eternidade do que com qualquer tempo ou espaço em particular. O que Jim e eu tínhamos e temos é o amor devoto de antigos amigos e amantes, que têm uma peregrinação terrena juntos. Nosso tempo juntos é brincadeira de criança depois do Dom, no que diz respeito a ser capaz de lidar com o que quer que aconteça conosco. Jim se comunicará até que nós achemos cada pedaço de mal-entendido e assim, nós facilitamos as coisas e quando nós de fato temos catálise juntos, ela é rapidamente resolvida. Jim nunca teve aquele romance absoluto, e ocasionalmente sente falta disso. Mas o que nós temos é tão bom para nós que nós achamos uma felicidade considerável juntos, e o bom trabalho que temos entre nós. Nós nos vemos como ainda trabalhando para e com Dom, mantendo as portas da LL abertas e nossos corações também, e vivendo a vida devocional que nós aprendemos a respeito através dos ensinamentos da Confederação. Estes ensinamentos estão de acordo com a sabedoria universal, bem como com minha herança cristã, e têm a ver simplesmente com viver em amor. Este é um ensinamento tão simples que escapa a muitas pessoas. Mas aquele foco no amor é o acesso à verdade, e a vontade de manter o coração aberto, que pode ser chamada de fé, é a energia que nos traz tudo aquilo que é devido a nós, tanto as lições a serem aprendidas quanto o serviço a oferecer. E, sobretudo, nós podemos reconhecer, de uma vez por todas, que somos nada além de poeira, a não ser que estejamos vivendo em amor. Isto ajuda a lidar com as tristezas que inevitavelmente visitam nossas vidas. Nós não devemos estar no controle, ou sermos perfeitos, ou qualquer coisa em particular, mas apenas aqueles que continuam a amar, através de qualquer confusão que exista. Persistência absoluta na fé, sem importar a ilusão, é a chave para muitas bênçãos. Seção 18, 4 de fevereiro de 1981. Questionador: eu estava pensando na noite passada que se eu estivesse no lugar de Ra, neste momento, a primeira distorção da lei do Uno poderia me fazer misturar algumas informações erradas com as informações verdadeiras que eu transmitiria a este grupo. Você faz isto? Nós não fazemos isto intencionalmente. Entretanto, existirá confusão. Os erros que ocorreram,
ocorreram devido à variação ocasional no complexo vibratório deste instrumento devido à ingestão de uma substância química. Não é nossa intenção, neste projeto em particular, criar informações erradas, mas expressar, no ambiente restrito de seu sistema de linguagem, o sentimento do mistério infinito da una criação em sua unidade inteligente e infinita. Questionador: você poderia me dizer qual substância química foi ingerida? Que causa um contato debilitado? Esta não é uma questão clara. Você poderia reformular? Questionador: você acabou de declarar que teve alguns problemas com o instrumento devido à ingestão, pelo instrumento, de alguma substância química. Você poderia me dizer qual foi a substância? A substância, da qual falamos, é chamada complexo de som vibratório, LSD. Ela não causa um contato debilitado se for usada em conjunção com o contato. A dificuldade desta substância particular é que ocorre, digamos, um corte do efeito da substância muito dramático. Em cada caso, este instrumento iniciou a sessão com a distorção na direção de energia vital extrema que esta substância produz. Entretanto, esta entidade estava, durante a sessão, no ponto em que esta substância não tinha mais força suficiente para amplificar as habilidades da entidade de expressar energia vital. Então, primeiro o fenômeno de, digamos, um contato irregular e depois, já que o instrumento depende de seus próprios complexos vibracionais de energia vital, a energia vital sendo, neste caso, muito baixa, foi necessário terminar abruptamente a comunicação, a fim de preservar e nutrir o instrumento. Esta substância química em particular tanto auxilia quanto atrapalha estes contatos pelas causas dadas. Questionador: existem quaisquer alimentos que sejam úteis ou prejudiciais, que o instrumento possa comer? Este instrumento tem distorção do complexo do corpo no sentido da saúde debilitada com correção da direção da distorção melhorada pela ingestão de gêneros alimentícios de seus grãos e seus vegetais, como vocês os chamam. Entretanto, isto é extremamente insignificante quando tido como útil com equiparação a outros auxílios, tais como comportamento, que este instrumento tem em abundância. No entanto, ajuda as energias vitais deste instrumento, com menos distorção na direção da saúde debilitada, ingerir gêneros alimentícios da maneira acima com ingestão ocasional do que vocês chamam de carnes, devido à necessidade do instrumento de diminuir a distorção na direção da energia vital baixa. Questionador: obrigado. Eu tenho uma pergunta aqui de Jim que eu lerei verbatim. Muito da tradição mística da busca na Terra tem a crença de que o self individual deve ser apagado ou obliterado e o material mundano ignorado para que uma entidade alcance o nirvana, como é chamado, ou iluminação. Qual é o papel apropriado do self individual e suas atividades mundanas para auxílio da entidade para um maior crescimento na lei do Uno? O papel apropriado da entidade, nesta densidade, é experimentar todas as coisas desejadas, para então analisar, entender e aceitar estas experiências, destilando o amor-luz de dentro delas. Nada deve ser suprimido. Aquilo que não é necessário é dispensado. A orientação se desenvolve com a análise do desejo. Estes desejos se tornam mais e mais distorcidos na direção consciente da aplicação do amor-luz, na medida em que a entidade se equipa com a experiência destilada. Nós aprendemos ser inapropriado ao extremo encorajar a supressão de quaisquer desejos, exceto para sugerir a imaginação, em vez da execução no plano físico, como você o chama, daqueles desejos que não são consoantes com a lei do Uno, assim preservando a distorção primordial do livre-arbítrio. A razão da supressão ser imprudente é que suprimir é uma ação desbalanceada e cria dificuldades para o balanceamento no contínuo tempo e espaço. A supressão, dessa maneira, cria o ambiente à frente para se prender naquilo que aparentemente fora suprimido. Todas as coisas são aceitáveis no momento apropriado para cada entidade, ao experimentar, ao entender, ao aceitar, ao compartilhar com outrem. A descrição apropriada deve ser se mover, a partir de distorções de um tipo, para distorções de outro, que possam ser mais consoantes com a lei do Uno. É, digamos, um atalho, simplesmente ignorar ou suprimir qualquer desejo. Ele deve, em vez disso, ser entendido e aceito. Isto exige paciência e experiência, que podem ser analisadas com cuidado, com compaixão pelo self e por outros selves.
Questionador. Basicamente, eu diria que infringir no livre-arbítrio de outro self, ou outra entidade, seria a coisa básica a nunca se fazer, sob a lei do Uno. Você poderia declarar qualquer outra quebra da lei do Uno, além desta regra básica? Na medida em que se procede a partir da distorção primária do livre-arbítrio, se procede para o entendimento dos pontos focais da energia inteligente que criou as inteligências ou os caminhos de um complexo mente-corpo-espírito em particular, em seu ambiente, tanto o que você chamaria natural como o que você chamaria de feito pelo homem. Então, as distorções a serem evitadas são aquelas que não levam em consideração as distorções dos focos de energia de amor-luz, ou digamos, do logos desta esfera ou densidade em particular. Isto inclui a falta de entendimento das necessidades do ambiente natural, das necessidades de outros complexos mente-corpo-espírito. Estes são muitos devido às várias distorções de complexos feitos pelo homem, nos quais a inteligência e a percepção das entidades em si escolheram uma maneira de usar as energias disponíveis. Assim, o que pareceria uma distorção inapropriada para uma entidade é apropriada para outra. Nós podemos sugerir uma tentativa de se tornar ciente do outro self como self, e, assim, realizar aquela ação que é necessitada pelo outro self, entendendo a partir da inteligência e consciência do outro self. Em muitos casos, isto não envolve a quebra da distorção do livre-arbítrio em uma distorção ou fragmentação chamada infringimento. Entretanto, é uma matéria delicada se dispor ao serviço, e compaixão, sensibilidade e uma habilidade de empatia são úteis para evitar as distorções de inteligência e percepção realizadas pelo homem. A área ou arena chamada de complexo social é uma arena na qual não existem necessidades especiais de cuidado, pois é prerrogativa, honra, dever daqueles da esfera planetária em particular agir de acordo com seu livre-arbítrio para o auxílio pretendido ao complexo social. Então, você tem duas simples diretivas: ciência da energia inteligente expressada na natureza, ciência da energia inteligente expressada no self a ser compartilhada, quando parecer apropriado, pela entidade com o complexo social, e você tem vários conjuntos de distorções infinitamente sutis, dos quais você deve estar ciente, ou seja, distorções com relação ao self e outros selves que não se referem ao livre-arbítrio, mas se referem a relações harmoniosas e serviço a outrem como outros selves, seria de maior benefício. Questionador. Na medida em que uma entidade, nesta densidade, cresce, a partir da infância, ela se torna mais ciente de suas responsabilidades. Existe uma idade abaixo da qual uma entidade não é responsável pelos seus atos, ou ela é responsável a partir do momento do nascimento. Uma entidade encarnando no plano terreno se torna consciente de si em um ponto variante em seu progresso tempo-espaço através do contínuo. Isto pode ter uma média, digamos, de aproximadamente 15 de seus meses. Algumas entidades se tornam conscientes de si em um momento mais próximo à encarnação, algumas em um momento mais distante deste evento. Em todos os casos, a responsabilidade então se torna retroativa daquele ponto para frente no contínuo, para que, então, as distorções sejam entendidas pela entidade e dissolvidas na medida em que a entidade aprende. Questionador. Então uma entidade, digamos, de 4 anos seria totalmente responsável por quaisquer ações que sejam contra ou não harmonizadas com a lei do Uno. Isto está correto? Isto está correto. Deve ser notado que foi combinado por suas estruturas de complexos sociais que entidades mais novas na encarnação devem ser providas de guias de complexo mente-corpo e espírito físico, assim sendo capazes de aprender rapidamente o que é consoante com a lei do Uno. Questionador. Quem são estes guias? Estes guias são o que vocês chamam de pais, professores e amigos. Questionador. Eu entendo. A entidade Aleister Crowley escreveu "Faça o que quiseres é toda a lei". Ele estava obviamente com entendimento, até certo ponto, da lei do Uno. Onde está esta entidade agora? Esta entidade está dentro de seus planos interiores. Esta entidade está em um processo de cura. Questionador. Esta entidade, então, mesmo apesar de entender intelectualmente a lei do Uno, fez mau uso dela e portanto teve que se submeter a este processo de cura? Esta entidade se tornou,
podemos usar o complexo de som vibratório excessivamente estimulada, com a verdadeira natureza das coisas. Este estímulo excessivo resultou em comportamento que era além do controle consciente da entidade. A entidade, então, em muitas tentativas de se submeter ao processo de balanceamento, como nós descrevemos, dos vários centros de energia, começando com o raio vermelho e se movendo acima, se tornou, de certa forma, demasiadamente impressionada ou tomada neste processo e se tornou alienada de outros selves. Esta entidade era positiva. Entretanto, sua jornada era difícil devido à inabilidade de usar, sintetizar e harmonizar os entendimentos dos desejos do self para que então ela pudesse compartilhar, em plena compaixão, com outros selves. Esta entidade assim se tornou bem doente, como você chamar isso, com relação a seu complexo espiritual, e é necessário para aqueles com este tipo de distorção, em relação à dor interna, que sejam nutridos nos planos interiores até que tal entidade seja capaz de ver as experiências novamente com a ausência da distorção na direção da dor. Questionador: eu tenho apenas mais duas pequenas perguntas agora ao final. O instrumento queria que eu perguntasse se há qualquer outra substância, comidas, etc., que ela deva evitar ou qualquer outra coisa que ela não deva fazer, porque ela não deseja atrapalhar o contato por qualquer razão que seja. Não existe atividade executada por este instrumento que afete suas habilidades negativamente. Existe uma atividade que afeta suas habilidades positivamente. Esta é a atividade sexual, como você a chama. Existem substâncias ingeridas que não ajudam o indivíduo no serviço escolhido, esta sendo aquela a que vocês se referem como maconha. Isto é devido à distorção na direção de lapsos químicos no complexo mental, causando falta de continuidade sináptica. Esta é uma reação química de curta duração. Este instrumento, no entanto, não fez uso desta substância particular em momento algum enquanto executando este serviço. Nós acreditamos que já cobrimos o uso de tais agentes químicos como o LSD, este sendo positivo até certa extensão devido à energização ou aceleração das forças vitais. Entretanto, não é recomendado para este instrumento devido ao dano causado às energias vitais uma vez que a substância se exaure, isto sendo verdade para qualquer químico estimulante.